esta sexta-feira começámos a falar na igreja sobre trilhar um novo e vivo caminho. É disso que fala o cristianismo. E uma das missões que me assisto como vosso pastor é ajudar a que todos vocês, uns que já começaram a vossa vida com Cristo, outros que ainda irão começar, a não se desviarem desse caminho e a permanecerem nesse caminho. Pois os testemunhos não vêm quando nos apetece, os testemunhos vêm quando chega o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus é preciso que aqueles que Deus chamou se encontrem onde devem estar, em posição de serem abençoados. Amém? Ora, o louvor pode descer e nos acompanhar também. Eu queria pedir a todos vocês que abrissem vossas Bíblias em Hebreus 10, versículo 19. Vamos voltar a esta passagem bíblica em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19, onde o apóstolo Paulo utiliza esta expressão de que agora nós temos um novo e vivo caminho. E eu gostava de, convosco, meditarmos juntos um pouco mais sobre isto e permitirmos que venha um pouco mais de luz sobre a nossa vida, nomeadamente no facto de que este novo e vivo caminho é vivido pela fé. Existe uma forma diferente de viver, uma forma que envolve oração, que envolve a palavra de Deus. Hebreus 10, versículo 19. Já todos encontraram? Então só falto eu. Hebreus 10, 19. Tenho aqui algumas páginas que se soltam com facilidade, aqui com calma, não é? Hebreus 10, 19. Diz assim a palavra de Deus, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Nesta, obviamente, a carta e este capítulo em particular continua, mas eu gostava que vocês se focassem neste facto. O propósito desta carta dos Hebreus, aqueles que estudam as Escrituras e o contexto em que as cartas foram escritas, eles afirmam perentoriamente que a carta aos Hebreus foi escrita no seguinte contexto. Os Hebreus, como o próprio nome diz, é o povo hebreu. Lembra-nos aquele povo que saiu do Egito. E, de facto, desse povo hebreu, do povo judaico, daqueles que viviam o judaísmo, vamos dizer que uma parte significativa se converteu a Jesus Cristo. E esses que se converteram são estes hebreus a quem o apóstolo Paulo se dirige. São pessoas que, desde muito novos, se habituaram a crescer com algum, eu diria, com algum sentido de justiça, algum orgulho espiritual. Porquê? Porque eram pessoas que foram criadas em famílias que lhes passaram os fundamentos desde muito cedo. Rituais de iniciação que eram e ainda são feitos no judaísmo, asseguram que todas as crianças, a partir de uma determinada idade, elas conhecem a lei, que elas conhecem os mandamentos de Deus, que elas, digamos, dão os primeiros passos na sua própria casa e com a sua própria família para conhecer melhor Deus. Então, os judeus vinham, quando se converteram a Jesus Cristo, eles traziam isto que os gentios, que as pessoas que não estavam comprometidas com Deus, que viviam sem Cristo na terra, não tinham, que é o conhecimento das Escrituras. E quando nós conhecemos já muita coisa da lei, podemos cair na tentação de pensarmos que já sabemos o suficiente, ou que já sabemos até demais. Este povo, em particular estes hebreus a quem o apóstolo escreveu esta epístola, esta carta, eram judeus, muitos deles que estavam passando por uma fase difícil quando esta carta foi escrita, e pensando inclusivamente abandonar o caminho da fé em Jesus Cristo. Estavam pensando alguns deles voltar à sua fé judaica. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta para os exortar a permanecerem firmes. Se vocês repararem todo o contexto e as coisas que nós normalmente lemos em Hebreus, fala nos heróis da fé,
fala na confiança que nós não devemos rejeitar, a qual tem grande e avultado galardão, exorta-nos a esperar mais um pouco, a confiar, a não desistir, a não abandonar o caminho da fé. Fala, por exemplo, que a aliança que temos em Cristo Jesus é uma melhor aliança do que aquela que havia no Velho Testamento, com melhores promessas. Fala inclusivamente e realça como Jesus assumiu esse papel de simultaneamente Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro que é sacrificado no altar e simultaneamente o sumo sacerdote que apresenta o sacrifício, tudo uma linguagem que era muito familiar aos hebreus. E aqui o apóstolo Paulo usa mais uma de tantas expressões que os ajudaram com certeza a permanecer firmes em Cristo. E essa expressão é novo e vivo caminho, não é? Novo e vivo caminho no qual Ele nos consagrou. Deus nos preparou um novo e vivo caminho. Pastor, se isto foi escrito aos hebreus salvos, o que é que isto tem a ver connosco? Tem a ver que também nós tínhamos velhos caminhos. Todos nós que estávamos sem Cristo nesta vida, tínhamos os nossos velhos hábitos, tínhamos a nossa natureza pecaminosa, tínhamos a nossa maneira errática de viver. Pastor, mas eu não vivia assim tão mal. Bem, a Bíblia diz que sim. Diz que todas as pessoas que organizam a sua vida e constroem a sua vida sem Cristo não podem construí-la bem, porque Cristo é o Senhor da vida, Ele é a vida e a ressurreição. Nunca ninguém pode chegar ao máximo potencial da sua vida e para aquilo que foi criado se não se encontrar com o seu Criador, se não ser restaurado, por assim dizer, ou reconduzido, não é? Recolocado no plano original de Deus para a sua vida. É isso que significa cristianismo. É ser chamado a estar de novo em Cristo e por meio de Cristo voltar a estar com Deus. Pois Deus estava em Cristo querendo reconciliar consigo o mundo, querendo que todas as coisas fossem restauradas ao seu propósito original de Deus. Então, quando fala aqui no novo e vivo caminho, é também para nós uma exortação de que o caminho que temos a trilhar com Deus, ele é novo e é novo todos os dias. Quando o povo no Velho Testamento saiu do Egito, não é? E caminhou no deserto com líderes de Deus e seguindo a tal coluna de fogo à noite, ou coluna de nuvem durante o dia que simbolizava a presença de Deus que caminhava com o povo, tudo o que nós percebemos ali é que Deus estava interessado em que aquele povo habituasse a cada dia a viver o presente na presença de Deus. Daí Deus se revelar como o grande eu sou. Não como o grande eu serei, ou como o grande eu fui, mas como o grande eu sou. Porque Ele estava interessado em que o povo aprendesse a depender saudavelmente em cada dia da presença de Deus. Jesus vem restaurar tudo isso nas nossas vidas. Ele vem trazer-nos a oração do Pai Nosso. Ele vem nos educar a orar para que Deus nos dê o pão que é nosso a cada dia. Para voltarmos a nos encontrar em cada dia com o nosso Deus que é Pai. Ele, na verdade, aumentou a dimensão e a proximidade e a intimidade desse Deus, não é? Trazendo a dimensão do Deus Pai. Nós conhecíamos Deus Todo-Poderoso, conhecíamos o Deus que cura, o Deus de nossa justiça, o Senhor dos Exércitos, mas Jesus trouxe o Deus Pai. Para quê? Para que nós compreendêssemos essa proximidade que temos com Deus. Então, o caminho que nós temos em Cristo, quando nós nascemos de novo por entregarmos a vida a Jesus, a Bíblia diz que nós entramos pelo sangue de Jesus nesse novo caminho. Para entrarmos nesse caminho com Deus chamado cristianismo, há um princípio. E esse princípio é o sangue de Jesus. É nele que temos o perdão dos nossos pecados. É nele que são cancelados, é que é cancelado o poder do nosso passado sobre a nossa vida presente. E a partir dali, é também no sangue que é feita a aliança mais poderosa de todas, chamada aliança de sangue, que nós temos em Cristo, que a Bíblia enfatiza em Hebreus, que é muito superior ao sangue de animais que foram sacrificados nos altares durante gerações. É uma eterna redenção, aquela que Jesus efetuou e é para todo o sempre. Ou seja, o nosso caminho tem um princípio, ele tem, digamos que um meio e tem um fim. Jesus, ele veio, ele disse aos discípulos, eu sou o caminho. Se alguém entregar a vida a Jesus e a reconhecer Deus como seu Pai, ele pode dizer, mas e agora? Agora Jesus vira-se para nós e diz, agora vem. Porque eu sou o caminho. Tu tens que andar no caminho que sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade que não te permite viver iludido nem enganado acerca da tua vida, que não te permite resvalar nem para a esquerda nem para a direita daquilo que Deus quer da tua vida. Eu sou a tua vida. Eu sou o caminho, eu sou a vida.
Eu sou o caminho. Se tu andares no caminho, se tu andares trilhando, pondo os teus pés sobre a palavra revelada e demonstrada por Deus em tua vida, então tu terás vida nesse caminho. Eu sou o teu caminho, eu sou a tua vida nesse caminho. Quem é que me está a entender? Então este caminho é novo. É novo quer dizer que não tem nada a ver com aquilo que nós já uma vez experimentámos. Isto apela para a nossa humildade. Nós temos que, como cristãos, temos que trilhar este caminho com Deus com humildade de admitirmos que nada sabemos acerca deste caminho. Não pensarmos que por termos andado na escola, vamos dizer assim, não é? Que nós já sabemos tudo o que há para saber na matemática de Deus ou nas disciplinas de Deus. Não. Tudo é novo. Neste caminho, tudo é novo. Deus quer nos ensinar a viver de uma forma diferente de provocar as coisas boas em nossa vida. Deus quer que encontremos uma autoridade diferente à qual se subjuga todas as coisas da nossa vida aos pés de Jesus Cristo. Deus nesse caminho tem promessas de que, por um lado, nós teremos acesso às ferramentas, ao que quiserem chamar, às armas que são espirituais, poderosas em Deus, como diz a Bíblia, para destruir todas as fortalezas que encontremos em nossa alma e em nossa vida, mas também a Bíblia diz que nessa nova vida, que é vivida pela fé e pela oração, alicerçada na Palavra de Deus, nós vamos encontrar algo muito especial, vamos encontrar a capacidade de ir além dos nossos limites naturais. Amém? Portanto, é uma vida de natureza sobrenatural. Por isso é que é um novo e é um vivo caminho. É novo porque nós nunca o trilhámos antes e para isso o Espírito de Deus nos foi enviado, porque Ele é aquele que conhece esse caminho, é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que vai para ser o nosso guia, para ser, digamos, o nosso conselheiro, aquele que nos dirige, não é? Aquele que quando as nossas forças deixamos de as ter, Ele renova as nossas forças para termos forças de novo, Ele renova o nosso vigor. Quando nós queremos pedir e não sabemos o que devemos pedir, a Bíblia diz que Ele vem nos assistir para nós sabermos usar as palavras certas e fazer a oração certa na presença de Deus. E Ele é, na verdade, aquele que nos encoraja a andar nesse caminho que é vivo. O que é que significa isso? É um caminho que é vivido na presença do Deus vivo. Um dia Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença, não é? E ser perfeito. Anda na minha presença. É esse o caminho que Deus tem para nós. É andar na sua presença. Jesus disse aos discípulos: eu vou-vos enviar o Consolador, Ele vai habitar com vocês para sempre. Porquê? Porque este nosso caminho tem um princípio, mas o fim é a eternidade com Deus. Não é a morte física na terra, não é o desfalecimento do nosso corpo carnal na terra. Ele veio para estar connosco para sempre. Se entretanto Jesus vier, seremos arrebatados. Se entretanto nós, o nosso corpo, não resistir à vinda de Jesus Cristo, seremos ressuscitados de novo pelo poder de Deus. Mas Deus não olha mais o fim a esse caminho, porque o caminho é Jesus. E quem tem Jesus, disse o apóstolo João, tem a vida de Deus nele. A vida do tipo de Deus. Que vida é essa? A vida eterna. É uma vida que não pode ser oprimida, não pode ser roubada. Posso ouvir um amém? Então, nesta passagem de Hebreus que nos fala num novo e vivo caminho, precisamos entender que este caminhar com Deus tem tudo a ver com a Palavra de Deus. É inevitável que se fale na Palavra de Deus, porque sempre que na Bíblia fala no caminho de Deus, ou andar nos caminhos de Deus, ou caminhar na presença de Deus, isso fala-nos inevitavelmente de andarmos sobre a Palavra. Por exemplo, no Salmo 1 diz que, e nós recordamos isso aqui nesta sexta-feira, diz que bem-aventurados somos nós quando não andamos segundo o conselho dos ímpios, não nos detemos no caminho dos pecadores, nem nos assentamos na roda dos que escarnecem, mas temos o nosso prazer na Palavra de Deus. Meditamos nela dia e noite com vontade, com desejo, sabemos da sua importância. Deleitamos-nos na palavra revelada, deleitamos-nos na palavra que é demonstrada por milagres e maravilhas em nossas vidas. E a Bíblia diz que por causa disso
nós somos comparados a uma árvore que foi plantada junto a ribeiras de água viva, que tem sempre as suas folhas viçosas, que está sempre em condições de dar o seu fruto na estação própria. Mas logo a seguir, tem uma expressão que nem sempre nós lemos no Salmo 1 e que diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, tudo o que até aqui foi dito é para nos dizer que este é o caminho dos justos. É o caminho daqueles que têm prazer na palavra de Deus. Por isso Deus disse um dia a Josué: Josué, não deixes de falar conforme tudo quanto está na minha palavra, mas antes de falares, procura guardar essa palavra no teu coração. Medita nessa palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto na palavra está escrito, porque então vem de novo o caminho, farás prosperar o teu caminho. Então, andarmos num novo e vivo caminho é andarmos, na verdade, na companhia do Espírito Santo, dirigidos por Ele, mas andarmos com os nossos pés alicerçados na palavra de Deus que nos é revelada a cada dia, como um pão que é dado a nosso a cada dia, e alicerçados na palavra demonstrada a cada dia. Quando eu falo na palavra demonstrada, falo na palavra que foi transformada em milagre, que foi transformada em testemunho. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações de poder, não é? Então nós temos que ter essa consciência que quando ousamos fazer o que está escrito, a palavra torna-se numa fonte de poder para a nossa vida. Há coisas na nossa vida que nos seriam impossíveis, mas que de outra forma, mas que por estarmos em Cristo e por sermos amados por Deus e por estarmos com o nosso coração voltado para Deus, Deus fará com que no nosso caminho de justo, no nosso caminho de pessoas que estão justificadas em Cristo, coisas maravilhosas aconteçam. Ainda há pouco ali pegou nesta passagem bíblica que fala nisso, do mundo olhar para os crentes, não é? E se maravilhar com aquilo que vem na nossa vida. E a questão que eu quero vos colocar é: isso está a acontecer na sua vida? Isso está a acontecer na minha vida? As pessoas do mundo estão vendo essa diferença em nós? Estão olhando para nós e estão vendo que nós somos pessoas diferentes? Diferentes para melhor, obviamente. Será que eles veem que nós temos essa esperança que lhes falta? Será que eles veem que nós temos essa força para viver que eles não têm? Essa ousadia para enfrentar os desafios que lhes falta? Será que eles olham para nós e veem que nós temos uma força de caráter que os impressiona porque eles não a têm? Porque estão habituados a sucumbir à corrupção, à mentira, ao engano, à imoralidade, àquilo que for. Então as pessoas precisam ver essa diferença, porque Jesus declarou que ser sua igreja é ser luz para o mundo. É sermos o sal que é preciso à terra. O sal conserva. E nós, a Igreja de Cristo, somos aqueles que, ao estarmos no meio de um mundo separado de Deus, impedimos que a vida das pessoas se degrade ainda mais. Nós conservamos, nós, por assim dizer, prolongamos, não é? O estado de graça das pessoas, para que as pessoas possam, por meio da comunhão connosco, ver o Jesus Cristo que brilha por meio de nós. Por isso é que a Bíblia diz que este é o mistério que esteve oculto durante anos e que Deus quer que seja revelado, que Cristo em nós seja a esperança da glória. Posso ouvir uma mãe? Então, este novo e vivo caminho não pode ser vivido à maneira antiga, não é? Se ele é novo, nós não podemos recorrer a coisas velhas para viver neste novo caminho. Jesus alertou: eu não estou na disposição de pôr vinho novo em odres que ainda são velhos. Jesus disse: eu não vou remendar tecido novo em tecido velho. O que é que isso significa? Nós temos que deixar as coisas passadas de facto para trás e temos que começar a encarar a nossa vida de uma forma nova em Jesus Cristo. Temos que crer que Deus é capaz de fazer as coisas à sua maneira desde o princípio. Não precisa nem da nossa ajuda, nem da ajuda que o mundo nos deixou em cada um de nós. Posso ouvir uma amém? Então, precisamos compreender que é aqui que entra a oração. Esta nova forma estes novos métodos que Deus tem de provocar com que as coisas aconteçam na nossa vida, passa muito pela comunhão, pelo saber andar em humildade na sua presença e também por nós vivermos na fé e, em particular, vivermos na oração. A oração é o nosso respirar em Cristo. É a forma de nós respirarmos no mundo espiritual. Imagino que
você ia mergulhar, não é, no mar, ia passar umas horas ou meia hora, ou o que fosse, debaixo d'água, para você viver noutro espaço que não esta atmosfera. Para poder viver na água, você tem que se prover de meios para poder respirar dentro da água. Então, nós queremos viver no reino de Deus, nós temos que nos prover de meios para podermos respirar no reino de Deus. Nós temos que saber o que é que nos conserva vivos nesse novo reino. E aquilo que nos conserva vivos é uma vida de oração. Muitas vezes é mal interpretada, porque quando pensamos em oração, por vezes nós pensamos de uma forma, vamos dizer, como pessoas decepcionadas, não é? Muitas vezes nós cristãos deixamos de orar acerca de determinadas coisas na nossa vida porque nos decepcionamos alguns com Deus, vimos coisas acontecerem na nossa vida que não queríamos, vimos aparentemente pedidos que fizemos a Deus que para nós demoraram mais do que deveriam ter sido cumpridos. Então, de uma forma ou de outra, a frustração, o desapontamento faz com que muitas vezes, em vez de falarmos, fiquemos calados. Em vez de pedirmos a Deus, desistimos de pedir. Já estamos derrotados antes mesmo de abrir a boca. Porque a incredulidade instala-se onde a fé não triunfa. Mas também existe o facto de haver pessoas que não dão já tanto apreço à oração porque já a fazem há imenso tempo, mas de uma forma religiosa. E ninguém se torna religioso a orar porque quer, porque é uma convicção que tem. É porque foi a forma como se habituou e não teve revelação para mais. E muitas vezes as pessoas oram religiosamente em que sentido? No sentido que elas preocupam-se com o facto de orar, mas não sentem aquilo que oram. As suas palavras para Deus deixaram de ser sentidas, deixaram de vir do coração. Não há nenhuma intenção de tocar o coração de Deus, porque nem o coração delas é tocado com as palavras que dizem. Às vezes são repetições, às vezes são formas de orar antigas que aprenderam. Então repetem vez após vez e de alguma forma tudo o que fica no final, todo o sumo daquela laranja que é espremida é apenas o conforto de dizer, bem, eu orei, eu não estou em falta diante de Deus. Mas a oração não é para ser apresentada dessa maneira. Ainda que seja um sacrifício que apresentamos diante de Deus, não é para ser uma coisa que nós fazemos sempre contrariados ou que nos custe, não é um mal necessário. A oração é falar com a pessoa que mais amamos, é estar em contacto com aquele que mais apreciamos. E quando nós amamos verdadeiramente alguém, nós fazemos tudo para estar com essa pessoa. Essa é uma fonte de prazer para nós. Falar com as pessoas que amamos é uma coisa que nos faz falta. Deve ser assim com Deus. Posso ouvir um amém? Então a oração é, na verdade, aquilo que vai abrir as portas da sua vida e, em particular, a petição para as coisas que Deus lhe preparou. E hoje vamos falar exatamente disso. Neste trilhar este novo e vivo caminho, nós temos que aprender a envolver a palavra que temos recebido de Deus no nosso coração, envolvê-la numa vida de oração. Vamos abrir em João 16, versículo 23, e vamos ver um recado que Deus tem para nós na sua palavra. João 16, versículo 23. Irmãos, às vezes as coisas demasiadamente simples na fé são tão simples que por vezes parece que ofendem a nossa inteligência natural. E por causa disso as pessoas abandonam as coisas simples do cristianismo. As pessoas pensam que por terem vidas complicadas ou por terem assuntos complexos por resolver na sua vida, precisam de coisas muito estranhas, muito desenvolvidas, coisas práticas extremas, não é? Isso é algo que está intrínseco à nossa natureza humana. Um homem chamado Naamã, e que sofria de lepra, um oficial de um exército, inimigo de Deus, um dia foi à procura de ajuda para a sua lepra junto de um profeta de Deus. E o profeta só lhe disse, olha, vais ali ao Jordão,
e banhas-te ali 7 vezes e pronto, está feito. E eu fico o quê? É só isso? Faz lembrar eu quando era miúdo, quando tinha uma gripe, ia com a minha mãe ao médico de família, ainda me lembro, o Dr. Barata, e eu gostava, tinha uns sentimentos mistos acerca dele. Eu gostava muito dele porque a figura dele inspirava aquela figura do médico, não é? Daquela pessoa que nos ajuda, que está sempre ali para nós. Era muito simpático, mas havia uma coisa que me chateava nele, é que ele era muito relutante em me dar medicamentos. Eu queria sempre que ele me desse, sei lá, supositórios, comprimidos, montes de coisas para tomar, que era para eu pensar que estava a fazer uma grande coisa. Mas eu chegava lá e ele dizia-me sempre: bem, uma semana sem sair de casa, sem sair da cama. Eu, ei, não pode apanhar sol, não pode apanhar não sei o quê, chazinho, não sei o quê, mel com limão. E vinha para casa e dizia-me: isto é para isto que a gente vai ao médico. Então quer dizer, então ele não receita nenhum, não dá nenhum medicamento, é só coisinhas naturais. Então, mas foi para isto que a gente... Eu chateava-me. Porquê? Porque não ouvia aquilo que queria, mas ouvia aquilo que precisava. Já estão a perceber onde é que eu quero chegar? Vamos lá abrir em João 16. João 16, versículo 23. João 16, versículo 23. Então este Naamã, este tal de Naamã, não é? Foi-se banhar ao rio e até que teve lá alguém que estava com ele mais sábio e lhe disse: ouve lá, então, mas se ele te pedisse uma coisa difícil, tu não fazias? Isso sim. Então porque é que não fazes uma coisa fácil, que é só tomares banho aí nessas águas? Faz o número de vezes que ele disse. E quando ele fez, foi curado. E nós sempre temos essa expectativa. Temos expectativa que para nós tem que ser uma coisa, e se o assunto for sério, então tem que ser tem que ser uma relação, tem que ser uma coisa, tem que ser uma prática. Mas não. A nossa vitória está nas pequeninas coisas que nós não comprometemos na presença de Deus. Da mesma forma que as nossas derrotas não acontecem em dias específicos, acontecem nas pequenas raposinhas, diz a Bíblia, que degradam a vinha, que nós permitimos que andem pela vinha. Ou seja, todas aquelas coisas que a gente acha que não tem importância, não fazer como Deus diz, vão minando às vezes a nossa vida e vão tornando a nossa vida um conjunto de iniquidades. É uma iniquidadezinha aqui, é uma iniquidadezinha acolá. Quando damos por ela, são mais as coisas que transgredimos do que as coisas que obedecemos a Deus. E nós depois queremos que Deus nos abençoe. Então nós temos que aprender esse segredo, temos que valorizar aquilo que Deus nos manda fazer. Amém? Em João 16, Deus nos manda fazer petições. João 16, versículo 23, diz assim com todas as letras: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, diga comigo, que tudo, quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos lá dará. Amém? Tudo o que pedirdes em meu nome, Ele de certeza vos dará. Isto parece simples demais, não é? Imagino que você vinha falar com o pastor e eu dizia-lhe assim: então, tem necessidade disso? Peça a Deus. Mas é só isso, pastor? É. Parece esquisito, não é? Mas não é. Uma coisa é a gente pedir a ver se vai dar, outra coisa é pedirmos de acordo com a forma como Deus nos exorta a fazê-lo. A Bíblia diz: se vais pedir alguma coisa a Deus, seja sabedoria, seja o que for, pede-o com fé. Não peças duvidando. Não peças hoje querendo, mas amanhã não sei se vai dar. Porque se fores como a onda do mar, diz a Bíblia, não há nada que Deus te possa fazer, não há nada que Deus te possa dar. Nada vai mudar a tua vida. Tu precisas de aprender a ser perseverante. Precisas de aprender a receber na presença de Deus e caminhares com aquilo que Deus te dá, louvando e adorando a Deus, celebrando aquilo que Ele já te deu, até que isso se confirme totalmente em tua vida.
E é isso que a Bíblia chama do bom combate da fé, ou de vivermos pelo estilo da fé. Então, Deus nos exorta a pedirmos. Nós devemos orar a Deus em nome de Jesus, devemos tornar os nossos desejos em orações. Há muitas pessoas bocejando espiritualmente. Ai, quem me dera. Ai, era tão bom se fosse assim. Ai, vamos converter isso em orações. Há tanta gente chorando pelos cantos na sua casa, há tanta gente sofrendo uma dor interior agoniante, agudizante. Porquê? Porque estão sofrendo com as coisas más que retêm, com os seus motivos de ansiedade, com os seus cuidados da vida, mas não transformam isso em pedidos sinceros e convictos na presença de Deus. Têm às vezes medo que Deus não responda ou que não sirva de nada. Oh pastor, isto é uma gota d'água no meio do oceano, vou orar para quê? O que é que uma oração pode fazer? A Bíblia responde. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. As palavras que saem da sua boca, dirigidas pela fé, elas, de acordo com a palavra de Deus, são capazes até de remover montanhas, quando são dirigidas com fé. Há um poder nas nossas palavras, quando são impulsionadas pela fé, quando são dirigidas pelo Espírito Santo, que você não imagina. Porquê assim, pastor? Porque nós agora que estamos em Cristo, temos um novo e vivo caminho. Há uma nova forma de Deus fazer com que as coisas aconteçam em nossa vida. Ele não nos exige que façamos aquilo que normalmente nós não somos capazes de fazer. Ele apenas nos pede que concordemos com Ele. Quando nós fazemos confissões de fé, quando nós lhe entregamos os nossos assuntos, quando nós o procuramos, quando temos alguma aflição, já estamos a demonstrar a nossa fé. Já estamos a lhe dizer com as nossas atitudes e gestos e ações que acreditamos que Ele é tudo quanto nós precisamos. Ele é a nossa solução. E quando fazemos isso, é tudo quanto Deus precisa. É estarmos em acordo com Ele. Posso ouvir um amém? Vamos lá abrir em 1 de João. Nós estávamos no Evangelho de João, agora vamos a 1 de João 5, versículo 14. Um pouco antes do Apocalipse. 1 de João 5, 14. Eu não vou já a Apocalipse para não acabar já com isto tudo, mas... 1 de João 5, versículo 14. Vamos ver como é que é suposto nós que somos crentes nos dirigirmos a Deus com naturalidade, mas com fé, na presença dEle. Diz assim no versículo 14, diga comigo, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Amém? Então, parece simples, não é? As coisas são colocadas de uma forma simples. Esta é confiança. É isso que temos que ter, confiança. Temos que confiar, temos que ter fé. Que quando fazemos uma petição a Deus, em nome de Jesus, acerca de qualquer coisa, diz aqui, alguma coisa, que seja segundo a sua vontade, ou seja, que tenhamos um conhecimento prévio da sua palavra, de que é a sua vontade nos dá, então temos a certeza que Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedirmos, então já está, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Amém? Então não olhe para a sua oração como um esforço inútil. Deus é poderoso para ir muito além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina e daquilo que você pede. Era essa a experiência pessoal que os primeiros discípulos tinham. Foi isso que o apóstolo Paulo orou pelos Efésios. Ele disse àquele a quem nos dá muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, a esse seja glória na Igreja. Era o Deus ao qual Paulo dizia, graças a Ele que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Então, se nós não temos essa experiência, temos que ir à procura dela, porque Deus não faz exceção de pessoas. Agora, se não pedirmos, não há nada para esperar. Deus não tem motivo algum para responder a pedidos que não lhe são feitos.
Então a primeira coisa que temos que aprender é a pedir com fé. Isso é seguir o trilho da sua palavra. Vamos lá abrir em Mateus 21, 22. Vamos ver as próprias palavras de Jesus. Mateus 21, 22. Imagine que os seus pedidos são como cartas que você punha num correio, num marco de correio, não é? Quando quer fazer chegar uma mensagem, hoje já é pouco utilizado, mas ainda se utiliza imenso. Imagine que você coloca o selo, põe a carta, mete no marco, a partir dali você não se preocupa mais. Porquê? Porque você sabe que existe um serviço nacional que assegura que aquela carta vai chegar ao seu destino. Quando nós andamos pela fé em Jesus Cristo, nós temos que confiar nas coisas que Deus criou, temos que confiar no mundo espiritual que está sujeito a Cristo, nas suas promessas, no facto de tudo estar sustentado no poder da sua palavra, para que toda a palavra que sai da boca de Deus e que passa pelo nosso coração e volta a ser proferida por nós, não vai voltar para Ele vazia, mas vai produzir todo o bom fruto para o qual ela nos foi enviada. Amém? Mateus 21, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Diga comigo. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? Jesus enfatiza: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. São muitas as passagens bíblicas onde a palavra tudo, ou se alguma coisa pedirdes, ou aquilo que quiserdes, tudo é colocado desta maneira. O apóstolo Paulo disse: Deus nos deu Jesus Cristo quando nós estávamos em pecado, como não nos dará com Ele todas as coisas? Amém? Nós temos que pensar que as coisas não têm o grau de importância que os outros lhe dão. Nós temos que pensar que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai para filho, não é? E se nós pensarmos no relacionamento que nós temos com os nossos filhos, aquilo que é importante para eles, às vezes pode parecer uma coisa insignificante para nós, mas quando se torna importante para eles, torna-se um desígnio para os pais que amam. É ou não é verdade? É esse o valor que os nossos pedidos, que os desejos do nosso coração têm para o nosso Pai Celestial. Por isso a palavra de Deus diz isso, diz que Deus satisfaz o anelo, o desejo que está no coração dos justos. Amém? Mas nós temos que confiar nisso, que isso é mesmo assim. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Eu pergunto, quem é que nos está mandando pedir? Falem comigo, irmãos. Quem é que nos está mandando pedir? É Jesus, não é? É Jesus que está aqui a falar nos Evangelhos. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, se Jesus nos manda pedir, quando você faz uma petição a Deus, está fazendo o quê? Está obedecendo a Deus. Se Ele nos manda pedir, quando a gente pede, nós estamos a obedecer a Deus. Nós sabemos que a obediência gera sempre um retorno do Deus galardoador que nós temos. Sabemos que faz parte de uma vida de temor. Sabemos que faz parte de uma vida que agrada a Deus, vivermos em tudo em obediência. Então, quando você tem um problema angustiante, quando tem uma situação que o perturba, o que quer que seja, ou um simples desejo do coração, fale com Ele. Peça. Tenha a ousadia de entrar, como diz a Bíblia em Hebreus, como lemos há pouco, entrar no santuário de Deus, entrar no lugar secreto com o seu Deus. Porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz lhe o permite. E apresente-se a Ele, não de qualquer jeito, apresente-se em inteira certeza de fé. Absolutamente convicto de que se aquilo que você vai pedir é da vontade de Deus, quando você pedir, isso é imediatamente ouvido. E se é ouvido, então imediatamente é atendido. Eu posso não ver a manifestação de imediato, mas a resposta já vem a caminho. É isso que aqui diz. Tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis.
Já fizeste a tua parte, agora espera. Recebereis, está no tempo futuro. Fizeste agora, vais receber mais à frente. Deus vai colocar no teu caminho. Amém? Outra coisa que nós devemos considerar é o seguinte: se Jesus nos manda pedir, é porque Ele faz questão de nos dar aquilo que nós pedimos. Não é verdade? Porque Deus seria esse que nos dizia assim: olha, pede que eu depois logo trato disso, um destes dias, dia de São Nunca à tarde. Deus não é assim. A gente sabe que há muitas pessoas que vivem assim, não é? Olha, não te esqueças daquilo. Sim, está bem, depois faço. Depois... Deus não é assim. Se Jesus nos manda pedir, é porque Ele faz questão de responder ao nosso pedido. Será que Ele é assim tão diferente de nós que possa prometer todas as coisas? Claro que sim. Ele é o Todo-Poderoso. A gente nunca se pode esquecer disso. Os seus recursos são ilimitados. Ele pode mesmo todas as coisas. Pastor, mas há coisas da minha geração que eu decido que se calhar não existiu noutra geração. Não se preocupe. Aquilo que não houver, Ele é o Deus Criador. Ele cria. Quem é que já ouviu falar em milagres criativos? Muitas vezes recorre-se a esta expressão para falar de pessoas que já não tinham um rim e nasceu um rim. Não tinham um órgão e vão fazer exames e está lá o órgão. Ou o órgão tinha perdido a sua capacidade de funcionar e a pessoa vem a constatar que o órgão já funciona conforme Deus o criou. Chamamos isso muitas vezes milagres criativos. Pelo poder de Deus, Deus cria as coisas novamente do nada, ou restaura as coisas que estavam degeneradas. Eu não vos estou a falar de uma coisa apenas que eu suspeito. Estou a falar de uma coisa da qual a Bíblia dá testemunho, da qual nós temos conhecido testemunhos ao longo da nossa geração. Se nós pessoalmente já não experimentámos, vimos situações dessas acontecerem à nossa volta. Então Deus promete fazer isso na nossa vida. Posso ouvir uma mãe? O que Ele não tem, Ele cria. O que existe nesta terra e que está ao alcance de Deus lhe dar, Ele vai-lhe dar. Por isso Ele tem a ousadia de dizer: tudo o que pedires. O teu pedido nunca será grande demais que eu não possa satisfazer. Nunca será difícil demais que para mim eu não tenha capacidade de o fazer. Porque eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. Então ter fé, orar a este Deus, é nós de facto irmos em inteira certeza de fé, com a convicção de que o que estamos lhe pedindo, não lhe estamos a pedir nada que Ele não possa fazer. Está dentro da sua capacidade. Posso ouvir o amém? É por isso que nós o adoramos como o Todo-Poderoso. Então, diga à pessoa que está ao seu lado: olha, quando pedires algo a Deus, pede com fé. Amém? Pede com a confiança de que nada ficará como antes. O que mais é que nós temos que fazer quando fazemos uma petição? Peça e ore em nome de Jesus. Uma vez que nós estamos em Cristo, o nome de Jesus é aquilo que nos dá acesso. É a nossa senha. É aquilo que abre os portais dos céus sobre a nossa vida, para que aquilo que nos foi prometido se torne um testemunho, se torne um milagre em nossa vida. Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Há outra situação muito simples que temos que fazer também, é envolva a palavra de Deus guarda a palavra de Deus no seu coração e envolva na sua oração. Quando nós envolvemos algo que está escrito, e é por isso que a Bíblia tem estes pormenores que diz: tudo o pedir segundo a sua vontade, sabendo que é da sua vontade. Isto fala da palavra de Deus. Nós temos que nos lembrar que o caminho novo que estamos trilhando é o caminho da palavra. Então nós temos que ser capazes de receber uma palavra, ou deixar que o Espírito de Deus traga uma palavra que já foi, digamos, protagonista em algum episódio na Bíblia, deixarmos que o Espírito de Deus faça com que essa palavra adquira vida e adquira protagonismo de novo na nossa vida.
Então, quando isso acontece, dizemos que recebemos uma palavra do Espírito, recebemos uma palavra revelada. A Bíblia diz que se nós estivermos nele, em Cristo, e as suas palavras estiverem em nós, mais uma vez, o que é que diz a Bíblia? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus está à vontade sempre, como vocês veem, todas as promessas, para dar tudo, para abrir a despensa toda, não é? E não ter fé é nós pensarmos que, por a esmola ser tão grande, os pobres desconfiam, não é? Mas isto não é uma esmola. Esta é a sua herança em Cristo. E Deus dá mesmo o melhor aos seus filhos. Foi essa a mensagem que Ele passou na cruz. Na cruz, Deus não deu um animal sacrificado. Deus deu a pessoa que Ele mais amava. Seu Filho unigênito. Querendo dizer, a vossa vida tem valor para mim. A vossa vida está equiparada à vida deste meu filho. Eu quero deixar de ter apenas este filho único. Eu quero que vocês todos passem a ser meus filhos. Eu quero que vocês experimentem a dimensão do meu amor. Experimentem o poder do meu amor. Então Jesus veio à Terra para nos revelar o poder e o amor de Deus Pai. Tenha fé nesse amor, tenha fé nesse poder. Amém? Eu vou pedir ao louvor que suba, vou pedir que vocês abram em Colossenses 4, versículo 2. Já falámos que devemos pedir a Deus com fé, no nome de Jesus, devemos envolver a nossa oração, na nossa oração, a palavra de Deus. Envolver a palavra é envolver a solução na nossa oração, é pôr a solução na nossa boca. E em Colossenses 4:2 faz-nos a exortação de cobrir nossas petições com ação de graças e com louvor. É caso para dizer, quem está absolutamente certo que Deus o abençoou, celebra, alegra-se no seu Deus. E essa alegria torna-se uma manifestação poderosa da nossa fé. Colossenses 4, versículo 2. Colossenses 4, versículo 2. Já todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos. Perseverai em oração. Perseverai. Quer dizer, vocês mantenham-se firmes, não deixem de confiar no poder da vossa oração. Vamos continuar velando nela. Sabem o que é velar? É estar sempre na oração, é estar sempre diante de Deus, falando com Ele. E diz a seguir, com a ação de graças. Amém? Nós devemos apresentar-nos a Deus com a ação de graças. O que é agradecer a Deus, não é? É nós começarmos a dar as coisas por certas, é nós começarmos a agradecer a Deus, a ver em Deus o responsável pelas coisas que nós já recebemos em nossa vida. Então, dar a ação de graças é dar as coisas por consumadas. Jesus, quando foi à cruz, Ele diz, está consumado. Nós temos que ver a obra da cruz consumada com todas as coisas consumadas em nossa vida. Por isso a Bíblia diz que em Cristo nos foram dadas todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. A fé baseia-se em algo que já aconteceu. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Diz lá na Bíblia, o qual já nos abençoou. Ele não vai abençoar, Ele já abençoou. Já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, foi ali que já aconteceu tudo o que precisava acontecer para que a nossa vida hoje, nesta geração, por meio da fé, esteja na vontade de Deus. Não há nada que esteja por fazer, tudo já foi feito. A fé baseia-se no que foi feito, baseia-se num facto consumado, num facto irrevogável, num facto que não pode ser apagado. E é por isso que quando invocamos o nome de Jesus, o inferno treme, porque ele sempre se lembra daquilo que já aconteceu. Ele sempre se lembra daquilo que já está sentenciado para a vida de todo aquele que crê. Amém? Então vamos ficar de pé. E o meu desafio nesta manhã é que, qualquer que seja o cuidado da sua vida, qualquer que seja o assunto que possa estar a perturbá-lo ou a perturbá-la neste momento na sua vida,
Nós sempre temos uma tendência natural, como seres humanos, para ficarmos em cuidado com aquelas coisas sobre as quais nós não detemos nenhum tipo de controle, não é? Nós sempre gostamos de ter tudo controlado na nossa vida. Gostamos de ter as nossas despesas controladas, as nossas finanças controladas, a nossa saúde controlada, às vezes até os nossos filhos controlados, não é? Queremos ter tudo controlado. Mas tantas e tantas vezes as coisas fogem-nos de controle. E às vezes parece que estão mesmo longe de estar no nosso controle. E isso nos traz, nos deixa desconfortáveis, nos deixa inseguros. Então precisamos de aprender uma forma nova de encarar essas situações da nossa vida. E a forma nova desse novo e vivo caminho é aquilo que diz lá na palavra: não andeis inquietos nem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas por petição esses motivos de ansiedade diante do vosso Deus. E Deus, Ele próprio, vos dará essa paz sobrenatural, que guardará os vossos sentimentos, guardará a vossa mente, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. É como se Deus nos dissesse: tu não controlas, mas lembra-te que eu sou o Deus que pode controlar todas as coisas. Então entrega-me a mim, confia. Eu nunca farei nada para que te seja prejudicial. Eu nunca farei nada para o teu mal. Entrega-me e confia que eu estarei a partir desse momento a operar na tua vida. A Bíblia encoraja-nos e diz: operando Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem irá ser contra? Se Deus está no assunto, como o assunto não terá resolução, não chegará a seu término na nossa vida? Conforme disse lá o profeta, em nenhum momento da história se viu um Deus assim, que trabalha a favor daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que o louvam, daqueles que o adoram. Então o meu desafio é esse. Se porventura, algures, você não tem confiado no poder da sua petição, deixe que a fé nesta manhã que foi gerada no seu espírito tenha o seu fruto, e vamos fazer uma petição a Deus, naquilo que precisamos de Deus. Vamos fazê-lo como se fosse a primeira vez que nós fazemos uma petição diante de Deus, como se esta fosse a primeira vez que nós ouvíssemos falar deste assunto. Porque é assim que o nosso coração tem que estar a cada dia, sem vestígios de mágoa, sem vestígios de ressentimento, sem vestígios de inquietação, sem vestígios de desapontamento. Lembram-se? Deus é o grande eu sou. Se ontem, no dia de ontem, você não conseguiu ver, hoje é um novo dia. E hoje Ele é o grande eu sou. Ele está aqui para dizer: pede e eu te darei. Foi esse o recado que Ele mandou o Filho dizer: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei à porta de Deus e ela abrir-se-vos-á. Ele ainda reforçou: porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. Isso enfatiza a integridade e a fidelidade de Deus. A integridade dele para connosco, para com o seu amor, a sua fidelidade para com a sua palavra. Por isso em Hebreus também diz que devemos reter firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é aquele que nos prometeu. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Pense por instantes qual é a petição que você quer fazer a Deus. O que é que você quer pedir a Deus? Será que é na área da saúde? Será que você tem sentido a vulnerabilidade do seu corpo, a fragilidade do seu corpo, vezes demais? A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus há uma cura assegurada para todo aquele que está em Cristo. Será que é falta de provisão? Você está temente pelos dias que já está a viver ou que estão a caminho? Ouve falar de crise e tem receio de não ser capaz de cumprir os seus compromissos, de falhar com as suas obrigações, de faltar alguma coisa àqueles que você ama? Saiba que é da vontade de Deus suprir todas as suas necessidades. A Bíblia declara isso. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem um pão que é seu a cada dia. Será que o seu pedido se relaciona com a sua alma?
Talvez você esteja de pé aqui fisicamente, mas a sua alma ainda está no chão. Deus é o que levanta os muros caídos da nossa alma. Deus é o que nos restaura. Ele foi aquele que veio para não apagar o pavio que fumega, para não trilhar a cana que já está rachada. Ele veio dar espírito de louvor aos que tinham um espírito angustiado. O que quer que seja que lhe falta nesta manhã, vamos pedir a Deus agora. Eu vou apenas ajudá-lo, vou apenas dirigi-lo nos termos desta oração, mas as palavras têm que ser suas, os assuntos são seus. O Espírito de Deus está aqui hoje para corroborar de que esta palavra que estou pregando é verdadeira. Diga assim comigo: querido Deus, é no nome de Jesus que eu te agradeço, Pai, pois ainda eu estava longe de ti, morto nos meus pecados, e já tu havias dado teu Filho Jesus Cristo por amor de mim, para minha salvação, na cruz do Calvário. Hoje eu sei, Senhor, que uma vez em Cristo, uma vez que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, tu estás na disposição de, por meio dele, de dar todas as coisas. Há espaço no teu coração para me enriquecer com tudo aquilo que me falta, pois tu és o Deus que velas sobre a tua palavra, para que vida abundante seja manifesta em mim, em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu tenho. Querido Deus, eu venho a ti com a confiança de que sei que tu me ouves e de que atendes ao clamor dos justos. E nesta hora eu te quero pedir, em nome de Jesus, peça a Deus aquilo que você deseja agora. Se é cura, se é saúde para o seu corpo, se é a restauração da sua alma, se é provisão para dificuldades financeiras, se é emprego, o que quer que seja, que esteja no âmbito da vida abundante que Jesus lhe quer dar, peça a Deus agora, com as suas próprias palavras. E diga com as suas próprias palavras: Senhor, eu te pedi e eu recebo agora, em nome de Jesus. Eu creio que recebi agora mesmo o que te pedi, em nome de Jesus. E por isso eu te louvo, por isso eu confesso a minha fé, eu celebro a minha vitória, sei que já aconteceu, ainda não vi, mas ela já aconteceu, ao terceiro dia, na ressurreição de Cristo, já me foram dadas todas as coisas que eu te pedi nesta manhã, e eu celebro a tua vitória, a tua autoridade prevalece na minha vida. O facto da tua palavra não voltar da minha vida vazia para ti, mas levar todo o louvor, toda a glória que te pertence, deste meu testemunho, desta minha vitória, deste meu milagre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vamos adorar a Deus todo o nosso coração por isso. És
Já consegui aquilo que eu queria. Amém? Já tenho no nome de Jesus. Amém? É isso que significa dar testemunho. Se alguém perguntar, então mas onde é que isso está? Olha, vem a caminho. Onde é que estão as bênçãos? Vem a caminho. Amém? Você vai ver que vai chegar uma altura que você vai ter que andar com um para-brisas que nem os carros para afastar as bênçãos do caminho. Hã? Eu estou a brincar, mas com a brincadeira estou-vos a dizer uma verdade, que todos têm que passar por essa experiência. O facto de uns quererem mais no poder das orações que fazem do que outros tem a ver, sobretudo, com a sua experiência vivida, com as suas próprias orações. Quando uma pessoa começa a experimentar, a ganhar o sabor de que Deus afinal fez, Deus afinal respondeu, Deus afinal transformou, Deus afinal mudou, a pessoa vai com confiança para a próxima situação, já nem pensa duas vezes, e assim sucessivamente. Outros à nossa volta começam a ver isso e quando têm algum assunto, não é? Começam a pedir àquela pessoa para orar. Essa é a razão, porque há muito cristão preguiçoso que prefere pelos outros orar por eles do que serem eles a orar. Porque tem consciência que alguém está, alguns, a alcançar sucesso na sua oração. Então pensa, epá, eu não sei como é que isto funciona comigo, olha, vou-lhe pedir que ore por mim. Então há telefones de alguns crentes que parecem um call center. Estão sempre a tocar, não é? Porquê? Porque são pessoas que as pessoas reconhecem que quando oram, elas alcançam resultados. Mas Deus nunca quis que isso fosse o privilégio de alguns. Deus sempre quis que essa fosse a vida natural de um filho de Deus. Então todos temos que lá chegar. Amém? E desanimados, cabisbaixos, tristonhos com a vida, desencaminhados das promessas, nós não vamos lá chegar. Nós temos que nos levantar, temos que nos erguer aquele valente que está dentro de nós e pô-lo a falar com Deus. Ir à luta, dizer aquilo que ainda não vi, eu vou ver. Aquilo que ainda não alcancei, eu vou alcançar. O caminho que ainda não se abriu, vai se abrir. Porque se Deus não falha, porque é que eu, que tenho a sua natureza, hei de falhar, hei de sucumbir? Então vamos ser parecidos com o nosso Pai. Posso ouvir uma mãe? Vamos alcançar testemunhos. Vamos louvar a Deus enquanto as coisas não chegam. Vamos ter ousadia de, seja pela manhã, seja a hora do almoço, seja ao final do dia, o momento que você escolheu para estar com Deus e que você sabe que deve estar com Deus, não se esqueça de louvar a Deus e dar-lhe a ação de graças pelas coisas que lhe pediu hoje. Porque Deus só responde às coisas que verdadeiramente para nós são importantes. Se nem até nós as desprezamos, se até nós nos esquecemos delas, porque é que Deus haveria de pensar que elas têm importância para nós? Então vamos manter o assunto presente de uma forma dinâmica, de uma forma correta, até para nós, que é com louvor e ação.